Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do meu processo de criação dos componentes do skate que eu fiz aqui no SketchUp Pro 2018. Então vai ser um vídeo em câmera acelerada, não é um tutorial de SketchUp, é mais o meu processo de criação. Então fica ligado aí. Bom, eu comecei utilizando o skate tridimensional que eu já fiz e o meu alternador convertido em motor que eu também já tinha feito, eu já mostrei isso nos vídeos anteriores. Então eu começo agora esse projeto fazendo aqui o desenho do meu suporte. O suporte vai ser a base de tudo. A minha ideia é fazer um suporte que depois eu consiga implementar outros motores. Caso esse motor, o meu alternador convertido em motor, né, eu estou chamando ele de altermotor, caso ele não funcione bem, caso ele não tenha um rendimento legal, eu, através desse mesmo suporte, eu conseguiria fazer uma nova furação e adaptar um novo motor. Isso me daria bastante flexibilidade aqui no projeto e sem me impedir de fazer esse desenvolvimento do altermotor, que é uma coisa aí que eu quero perder um tempo fazendo, porque eu quero entender como funciona o alternador. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Eu vou variar a tensão do induzido, ver qual que é o rendimento, qual que é a rotação que eu consigo, qual que é o torque. Então tudo isso eu vou fazer mais para frente. Então começo aqui fazendo o furo oblongo. Esse furo oblongo vai ser útil para que eu consiga tensionar a correia. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o que eu vou usar aqui de correia para fazer a tração, as polias e as correias, que o Renato Carvalho me deu uma boa ideia ali no Facebook quando eu publiquei o meu projeto. É uma loja em São Paulo que tem tudo, polia, correia, tem tudo quanto é tipo. Então aí eu estou fazendo agora esses arredondados. Na verdade, o melhor seria eu deixar fazer no final esses arredondados da peça, porque quando eu faço esse arredondado, depois qualquer mudança que eu tenho que fazer no projeto fica complicado de fazer. Então, depois que eu vi o trabalho que dava para mudar um projeto, é que eu vi. Então, vou fazer agora essa peça ficar tridimensional, vou fazer a extrusão dela. Não lembro qual foi a medida que eu fiz aí, acho que eu fiz de 8 milímetros, eu acho. Colocar ela numa posição que não pegue ali no shape. Eu vi que já vi que eu vou ter que fazer uma modificação aqui para não pegar naquela parte do shape onde é mais larga, né? Então, ó, já tive que fazer essa modificação aqui, ó, nesse arredondado. Então, esses arredondados que o melhor é realmente deixar para o final. Aí uma coisa, ó, já tô querendo fazer o arredondado de novo, tá vendo? Agora uma coisa que eu vou ter que decidir mais pra frente como que eu vou fazer é a fixação dessa peça aqui no eixo. Isso vai ser uma coisa que vai ser eu acredito que vai ser uma das coisas mais complexas aqui para ficar legal, né? Para ficar bem feito. Eu não quero soldar, eu quero fazer uma coisa de encaixe aparafusado, de forma que eu consiga montar tudo isso aqui no skate sem fazer nenhuma intervenção aqui no truck, né? Esse eixo chama-se truck, para quem não sabe, para quem não é da área do skate. Então, aqui eu estou fazendo agora, então, terminei a primeira peça do suporte e vou copiar para a segunda. Eu não lembro se aqui eu transformei ela num componente. Eu acho que vou fazer isso depois, não me lembro agora se foi nessa hora. A grande vantagem no SketchUp, quando você transforma um objeto num componente, é que toda vez que você altera aquele componente, você altera ele em todos os outros componentes iguais. Então, mais para frente vocês vão ver aqui, eu vou mostrar eu fazendo uma alteração em um dos lados e essa alteração se repetindo no segundo lado, né? O que eu notei é que o meu suporte ficou uma certa distância ali
do furo do alternador, né, do suporte. Então eu vou ter que fazer uma bucha para que dê o espaçamento correto. Então a bucha está feita de um lado, e aí eu vou copiar ela para frente. E com esse sistema de bucha também, eu consigo ter uma flexibilidade no posicionamento dos meus suportes. Então vou copiar agora aqui a segunda. Então fica bem fácil fazer uma alteração no projeto. Caso eu precise utilizar um outro motor, basta eu alterar o tamanho dessas buchas. Copiar aqui para o outro lado, que vai ser uma outra medida, né? Colocando aqui na posição. Aumentar o tamanho dela para que fique faceado ali com o suporte. Fazer agora o eixo, né, o parafuso. Eu não sei como é que faz no SketchUp, quando você quer fazer rotacionar o objeto sem ter uma superfície. Então eu acabo fazendo um processo aí meio complicado. Deve ter um atalho mais fácil. Eu não sou nenhum expert aqui no SketchUp, tá? Eu nunca fiz curso, isso aí, tudo que eu faço eu fui fuçando. Não é difícil, ele é bem fácil de se usar, é bem intuitivo. E sempre que eu vou tendo uma dúvida, eu procuro dentro do Google, algum tutorial, alguma coisa. Então eu fiz aqui o sextavado, a cabeça do parafuso. Fiquei com preguiça de fazer a arruela, mas obviamente aí teria uma arruela, né, entre o parafuso e a peça, diminuir para ficar mais ou menos do tamanho correto. Agora fazer a porca do mesmo tamanho da arruela, né? Transformo ela num objeto, né, num grupo. Transformei agora ela num grupo e coloco ela na posição. Posso diminuir um pouco o tamanho aqui do parafuso, né? Copio e coloco o segundo na posição. Fiz uma linha ali só para marcar exatamente o centro. Está feito aqui os parafusos de suporte do motor. No meu vídeo anterior eu mostrei que esse shape eu fiz de acordo com a medida do shape que eu tenho. Mas que ficou... agora que eu estou fazendo um negócio aqui, ó. Eu estou transformando essa peça num objeto. Então eu vou apagar uma das duas para ficar sendo... Vou colocar ela na mesma posição. E agora eu apago, porque estava como dois grupos independentes. Eu quero que seja dois objetos iguais. Feito isso, quando eu alterar em uma, automaticamente vai alterar a segunda. Eu não preciso ficar fazendo alteração nas duas. Então selecionei a primeira e vou fazer, por exemplo, aqui o furo para passar o eixo. Dá para ver aí que o furo está se repetindo ali na segunda peça. Por quê? Elas são os mesmos componentes. É componente que é o nome. Então, lá, já estou eu arredondando de novo. Isso aí depois vai me dar trabalho, esse arredondamento. O ideal é todos esses arredondamentos você deixar para o final. Fazer o eixo aqui, o eixo de tração. Antes vou alinhar bem as duas peças, né? E esse vai ser o eixo que vai tracionar minhas duas rodas, vai transmitir a rotação, a tração do motor para as duas rodas. Já expliquei no vídeo anterior também que eu faço questão de ter tração nas duas rodas.
A maioria dos projetos que vocês veem aí na internet de adaptação de skate é tração só em uma roda. Aqui eu vou apagar o shape original desse que eu peguei na internet e deixar só o meu para não ficar muito confuso. Então, como eu estava dizendo, a maioria dos projetos que você encontra aí na internet, a tração é só em uma das rodas. E como isso aqui vai ser tração e freio, eu faço questão de ter nas duas. Eu acho que deve ficar muito estranho o comportamento do skate se a tração tiver somente em uma das rodas, né? Então agora estou tirando aqui as medidas da rodinha para ver se tem próximo da rodinha da medida do meu, e eu vi que é pouca coisa, acho que são 2 milímetros de diferença, então vou utilizar ela aqui mesmo como referência e fazer agora a polia. Essa polia eu vou fazer ela parafusada na rodinha, então eu vou fazer, não sei, talvez 4 furos nessa rodinha, na lateral da rodinha, para parafusar essa polia. Então a polia vai ficar, a polia e a rodinha vão ficar uma peça só. E essa polia é que eu vou pegar na loja que o meu xará Renato Carvalho me indicou. Eu dei uma olhada lá no site deles. Poxa, eles têm muitas opções de rodinha, de correia, várias espessuras, várias dimensões. Eu fiz esse quadradinho por causa daquele problema que eu falei, que eu não sei como é que eu viro o componente num determinado eixo. Deve ter algum atalho aí no SketchUp que eu não conheço. Agora eu tenho que pegar a ponta aqui dele para colocar na posição aqui, ó, a polia na roda. Então tem que pegar aqui o centro dessa parte, alinhar com o centro desse círculo externo aqui da rodinha. Só que como tem muitos objetos um em cima do outro, é difícil você pegar o objeto correto. Bom, agora ficou certinho, né? Copio ele, transformei num componente e copio o componente para a segunda rodinha. Então essas polias vão ser aparafusadas nas rodinhas. Vou fazer um parafuso passante que vai fixar essas polias. Então dá para ver que o suporte está pegando na polia, né? Essa polia ficou muito grande. Vou ter que acertar o tamanho. Notem que como ela é um componente, tudo que eu estou alterando aqui nessa polia está sendo alterada também automaticamente na polia do lado. Acho que essa mudança que eu estou fazendo teria uma forma mais fácil de fazer também. Agora, analisando aqui o vídeo, eu vejo que tem uma forma mais fácil do que ficar trocando um por um aqui. Mas deu certo. Então, ambas as polias estão redimensionadas. Essa aqui agora dá para ver que ela não está pegando mais no suporte. E vou acertar a posição dessa aqui. Agora que ela diminuiu, né, corrigi a espessura dela, vou colocar ela de volta na posição. Então, de novo, eu tenho que pegar o centro do círculo externo aqui. Apagar um pouco as coisas. Peguei o centro, alinhar com o centro da rodinha. Ficou errado. Agora ficou certinho. Vamos ver se não está pegando no suporte. Agora não está. Agora ficou com uma distânciazinha razoável do suporte. Agora fazer as polias exatamente nas mesmas medidas para colocar no meu eixo de tração. Então não vai ter nem redução, nenhum tipo de redução, nenhum tipo de alteração das relações entre a rodinha e o eixo. Estou fazendo assim para simplificar. Dessa forma, a única relação que eu teria que calcular seria a relação entre o motor e o eixo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então essa polia é exatamente na mesma medida da polia que está na rodinha. Se eu achar depois calculando as rotações, a rotação do motor, mais para frente eu posso fazer essa alteração. Então acertar essa polia aqui no mesmo alinhamento aqui da polia que está na rodinha, né? Ixi, agora eu vi que deu uma interferência ali no projeto. A polia está pegando na cabeça do parafuso ali.
Então vou ter que mudar esse eixo de posição, não vai poder ficar. Então eu estudei colocar ele aqui para baixo, talvez mais próximo do eixo, mas acho que aí ficaria muito para fora do projeto. Não ficou legal essa parte assim para baixo. Mas aqui, ó, já não pegaria mais no parafuso, mas acho que ficou muito para trás, né? Avançando muito ali para fora do skate. Talvez aqui um pouco mais para baixo. Pensando sempre ali que o shape vai estar inclinando, né? Então é perigoso ele pegar no eixo. Se ele estiver muito próximo do eixo, ele encostar de alguma forma no eixo. Acho que aqui em cima ficou melhor, ó. Aqui em cima ficou um projeto mais compacto. O eixo vai estar bem próximo do motor. E dessa forma a relação entre o motor e o eixo vai ficar mais curta. Então para isso agora eu vou ter que fazer essa alteração aqui no suporte. De novo, como o suporte é um componente, tudo que eu fizer no componente que tiver aqui desse lado vai ser espelhado no componente do outro lado. Então vou aumentar esse lado aqui. Ó, se não tivesse se arredondado, esse lado já teria levantado tudo certinho. Então agora eu tenho que ficar levantando um por um, é meio confuso. Eu vou ter que fazer essa extrusão aqui. De novo, gente, eu não sou nenhum especialista em SketchUp. Talvez tenha até uma forma mais fácil de se fazer. É por isso que eu também nem me arrisco a fazer um tutorial aqui sobre SketchUp, porque não é minha especialidade, tá? Eu sei fazer aqui o básico. Sei trabalhar aqui com os layers, apago os layers, crio o componente, crio o objeto, coloco eles na posição correta, mas tenho certeza que existem muito mais atalhos para fazer uma movimentação agora aqui do furo, para alinhar o furo com essa nova posição do eixo. Agora não tem nenhuma interferência. Vou copiar agora essa polia do eixo para o outro lado, né? Então faço aqui um alinhamento e movo ela para a posição. Fiz uma linha de referência. Está na posição. Reduzir um pouco o eixo já, né? Então uma dúvida aí também é como eu vou fazer o suporte de rolamento para esse eixo e tudo mais. Tem algumas opções aí que eu estou estudando, eu vou mostrar mais para frente. Agora eu estou estudando, pensei em usar uma coroa pinhão de bicicleta, porque quando eu fiz esse projeto eu não tinha recebido a dica do Renato ainda. Então eu estava estudando fazer uma relação de correia de bicicleta, tem bastante bicicleteiro aqui, é uma coisa que eu encontraria bem fácil. Mas aí já tirei essa ideia, falei, poxa, para depois fazer a adaptação dessa coroa pinhão de bicicleta aqui no eixo vai ser complicado, é mais fácil pegar um sistema mais próprio para isso, né? Então aqui eu já vou fazer então aqui a coroa, que essa aqui eu estou fazendo também só como exemplo, só como uma ideia, porque como eu já disse eu quero fazer alguns testes no motor de rotação. Minha ideia é que o skate chegue a uns 40 km por hora, então vou fazer toda a minha cálculo de rotação para que eu chegue de velocidade final nessa rotação. Não sei ainda também como é que eu vou fazer o cálculo de torque do motor, para calcular qual que é a melhor faixa de torque do motor, quanto que eu vou conseguir, qual o melhor rendimento energético do motor. Então tudo isso são coisas que eu ainda vou determinar durante o projeto. O gostoso de não fazer isso por trabalho e fazer por hobby é isso, eu vou determinando, vou mudando conforme vai me dando na telha, né?
Então acertei aqui a posição então da coroa. E agora eu vou fazer o pinhão. Fazendo uma linha perpendicular ali, para que fique na mesma medida, né, o pinhão da coroa. Vou fazer um tamanho qualquer aqui de pinhão também, depois eu vou ver qual o tamanho ideal, como eu vou fixar ele no eixo e tudo mais. Então são detalhes que eu posso fazer o suporte e determinar esses detalhes depois. Eu não preciso já ter isso pré-estabelecido. Transformo agora ele aqui num componente. Apagar essas linhas auxiliares para não ficar muito poluído. Essa é uma parte chata, fazer a representação gráfica aqui das correias. Fazer de forma que ela fique alinhada e com a superfície das polias, né? Então, realmente é mais para ter uma representação gráfica. Isso aí não tem valor de projeto nenhum. E o que eu faço agora é alterar as cores. Então eu vou na polia, separo o objeto em dois para ficar duas cores distintas ali, como se tivesse a polia numa parte ali a correia numa parte da polia só. De novo, isso aqui é apenas uma representação gráfica da minha ideia, tá? Não tem nenhuma medida específica, isso aí tudo vai ser determinado depois. Então aí ficou em vermelho a representação da minha correia passando pelas polias. Agora fazer a mesma coisa aqui nas polias que vão das rodas para o eixo de tração. Essa é uma partezinha bem chatinha de fazer. Isso aí, para quem é um especialista em SketchUp, deve ser muito mais fácil. Deve ter meios mais fáceis de se conseguir fazer isso. Eu estou fazendo aqui as linhas já para replicar de um lado para o outro, que vai ser a linha de intersecção entre as correias e a polia. A partir do momento que eu acho essas linhas de intersecção, basta eu ligar elas e eu já crio aqui a superfície que representa as minhas correias, né? Talvez para quem assista assim acelerado fique um pouco enjoativo, porque eu fico colocando e tirando zoom, porque na verdade quando eu estou ali no processo criativo eu preciso ter uma visão geral do projeto e depois aproximo e afasto, vejo com mais detalhe. E talvez quando fique assim acelerado fique um pouco enjoativo, um pouco chato de assistir, né? Mas eu acho que ficaria muito mais chato se eu deixasse na velocidade natural que eu fiz o projeto. Agora também aqui juntar elas num grupo, fazer a pintura e um pequeno desencontro ali na parte de junção entre a correia e a polia. Eu vou ter que pintar de uma forma diferente ali. Ficou com uma faixa em branco ali, ó. Essa faixa em branco eu vou ter que fazer uma nova divisória e pintar ela individualmente. O que é mais fácil é que eu só faço de um lado, porque, de novo, como ela é um componente, eu faço desse lado, automaticamente já é replicado para o outro lado. Então, estão prontas aqui as correias.
a representação das correias, né? Já posso diminuir o eixo desse lado, fazer as polias de uma cor diferenciada aqui. Bom, aqui está mais ou menos a representação do que eu estou pretendendo fazer. Aproveitando que eu já estou com a mão na massa, deixa eu representar o freio. Sem dúvida que eu vou precisar de um sistema de freio. Eu acho que com o peso do motor não ia ficar muito prático eu ficar freando da forma que eu freio normalmente esse skate, numa descida que é através de slides, né? Você vai derrapando, colocando ele de lado, a fim de reduzir a velocidade. Então, eu acho que ficaria muito mais seguro realmente se eu colocar um sistema de freio a disco e relativamente simples de montar, utilizando um sistema de freio a disco de bicicleta. Então peguei aqui um modelo na internet, mas sem dúvida nenhuma muito mais inteligente, muito mais interessante, é o que eu pretendo fazer na segunda etapa, que seria um sistema de freio regenerativo, ou seja, transformar a energia mecânica em elétrica, voltando o alternador para sua função original, né? Que é a função desse alternador é isso, é transformar a energia mecânica em energia elétrica. Para isso eu teria que fazer uma ponte de diodos para o sistema trifásico, que seria chaveado através de um sistema de relés, através de um controladorzinho aí, talvez com um Arduino. Mas isso são projetos de uma segunda etapa, assim como um sistema de diferencial, que eu pretendo fazer alguma coisa a respeito. Dependendo do comportamento, na verdade, me preocupa um pouco o fato de não ter um sistema de diferencial nesse eixo traseiro, ou seja, as duas rodas estarem sempre rodando na mesma velocidade, mesmo nas curvas. Eu não sei como é que vai ser esse comportamento, então eu pretendo fazer alguns testes sem um sistema de diferencial, e caso fique ruim, aí eu vou queimar um pouco de neurônio para pensar numa alternativa. Mas então é isso, gente. Meus projetos são assim, eu vou fazendo e vou mudando as minhas ideias conforme o projeto. E eu também mudo muito conforme os comentários e conforme as dicas. Eu tenho recebido aí bastante dica, bastante sugestões de vídeos, de ideias e de sugestões de pessoas que já fizeram. Então eu sou muito aberto a isso, tá? A minha ideia aqui é realmente me divertir com isso, eu não trabalho com isso, e isso é o que torna a coisa gostosa, que torna a coisa mais amigável, né? Então, por isso eu sempre incentivo a colocar os comentários aqui. Se eu estiver fazendo alguma bobagem, se eu estiver fazendo algum erro, eu não sou dono da verdade, não sou especialista nisso, então fica à vontade para colocar os comentários. A única coisa que eu não aceito e que eu deleto são os comentários desrespeitosos, que são bem raros, vamos ser sincero que são bem raros. Então o projeto está pronto, agora só acertando aqui um pouco as cores e está finalizado. Beleza, gente? Se vocês gostaram, siga o canal aqui, dá um joinha e até a próxima, gente. Abraço!